Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula especial de alemão. Hoje nós vamos falar sobre os wo oder wo-Fragen und Verben mit festen Präpositionen. Aquelas perguntinhas que começam com wo, né? E também os verbos com algumas preposições fixas, tá bom? Bom, vocês já devem ter visto a palavra woher, né? Ou mesmo a palavra wohin, né? Woher a gente sabe que significa de onde, né? Quando você está lá no livro 1 de alemão, você aprende essa palavra, né? Woher kommst du? Ich komme aus Brasilien, ich komme aus Deutschland, woher kommt Peter und so weiter. E depois tem wohin, significa para onde, né? Wohin gehst du? Wohin möchtest du? Und dann, wohin möchten Sie? Quando é formal, né? Mas não é disso que nós vamos falar. Essas palavrinhas não tem nada a ver com o que nós vamos abordar hoje, tá? Na verdade, nós vamos falar sobre essas palavrinhas aqui, né? Drauf, drüber, drum, wovor, worauf, woran, davor, wobei, womit, e assim por diante. Essas palavrinhas que nós nos deparamos quando estamos lendo alguma coisa ou coisa do tipo, né? Porque são coisas que nós não aprendemos no livro 1 ou livro 2. Isso daqui vai ser aprendido no livro 3, na primeira parte do nível A2 de alemão, né? Então, hoje eu vou tentar explicar um pouquinho como que funciona essas cambadas de palavras, né? Tudo significa, na verdade, pode significar disto, com isto, por isto, e assim por diante, né? Tudo vai depender da preposição que o verbo ele vai ter como regência ali, né? Exemplo, nós temos a seguinte frase: Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Então, eu me lembro, o verbo sich erinnern, né? Significa lembrar-se, né? Eu me lembro, assim, você tem que usar uma preposição, né? Igual português. Eu me lembro de algo, né? Eu me lembro da minha da minha infância, Kindheit, né? Então, aqui nós temos a preposição an. Ich erinnere mich an meine Kindheit. E qual seria a pergunta para esta frase? Seria a seguinte: Woran erinnerst du dich? Woran erinnerst du dich? Lembrando que aqui pode ser woan ou woran. As duas formas são aceitáveis, tá? Woran erinnerst du dich? Oder woan erinnerst du dich? Tá? Então, porque, igual português, quando a gente vai fazer pergunta, a gente pergunta o quê? Em que você se lembra? Do que você se lembra? Eu vou colocar a preposição assim junto ali, não junto, grudado, igual está no alemão aqui, mas a preposição vai junto com o pronome de pergunta, né? A palavra de pergunta. Do que você se lembra? Então, o alemão vai ser a mesma coisa. Vai ser woran erinnerst du dich, tá? A diferença é que aqui nós observamos que a preposição an vem depois, né? An vem antes, como acontece no português. Se eu fosse responder, eu faria, né? Seria da seguinte maneira. Seria daran erinnere ich mich nicht. Daran erinnere ich mich nicht. Né? Disto eu não me lembro. Ou seja, disto o quê? Da minha infância, né? Lembrar que o daran, darauf, darüber und so weiter, aqui é daran, vai ser utilizado somente para, ou seja, dentro de um contexto, vai ser usado dentro de um contexto. Fora de contexto, não tem cabimento usar, tá? Depois aqui. Erich träumt von einer Karriere. Erich träumt von einer Karriere. Né? Então, o Erich, ele sonha com uma carreira. Né? Aqui nós vimos que o verbo träumen, sonhar, usa a preposição von. Né? Por isso que não dá para traduzir literalmente, porque no português eu sonho com alguma coisa. Se eu for traduzir literalmente, seria mit, mas não é mit, é von. Tá? Não dá para traduzir literal, tem que saber mesmo a preposição que acompanha o verbo. Qual é a pergunta para isso? Wovon träumt Wovon träumt Erich? Wovon träumt Erich? Nein? Davon träume ich auch. Então, se eu quisesse falar, com isso eu também sonho, né? Davon träume ich auch. Então, a preposição veio grudada com a palavra vou, né? Com a palavra de pergunta vou. Né? Então, o que nós podemos observar aqui até agora? Que a preposição, como eu falei, ela vem grudada com a palavra vou, né? Vou,
plus preposição. Mas também existe uma outra forma, que é uma forma mais coloquial, né? Que também permite se utilizar também preposição plus was. Então, nessas perguntas aqui, né? Woran erinnerst du dich? Poderia também ser an was erinnerst du dich? Ou, aqui, von was träumst du dich? Oder träumt Erich in diesem Satz, ja. Ou, né? Então, poderia também ser de outra maneira. Porém, todavia, a maneira mais aceitável na escrita normativa é a primeira fórmula. Vou plus preposição. Mas, no dia a dia também é aceitável, cabível também usar a forma parecida com o português, né? Com que, para que, do que, né? Em que. Dann hier, worauf wartest du? Oder auf was wartest du? Dann hier. Mas a regra é única quando eu falo de pessoas. Aqui, essa regra aqui, sobre o vou plus preposição ou da preposição plus was, é quando eu faço perguntas relativas a coisas, né? Que nem nós vimos anteriormente. Aqui, woran erinnerst du dich? Então, woran, em que você sonha, né? Em que você se lembra, né? Do que você se lembra? An meiner Kindheit, né? Mesma coisa aqui. Wovon träumt Erich? Von einer Karriere. Né? Aqui estamos falando de coisas, né? Mas quando se refere, né, a, no caso, pessoas, eu vou ter que usar uma única forma, que é preposição plus wem ou da plus wen. Por que tem duas formas aqui? Porque vai depender se a preposição vai pedir dativo, wem, daí vai ser wem, ou se vai ser dativo, vai ser wen. Tá? Beispiel. An wen denkst du? An wen denkst du? Ich denke an meinen Freund. Hier ist das ein Akkusativ. Aqui é acusativo, né? Mit wem telefoniert Anna? Com quem Ana está telefonando? Ou para quem, desculpa, não é com quem. Para quem Ana está telefonando? Para quem Ana telefona, né? Aqui no alemão se usa mit, né? No português se usa para, né? Sie telefoniert mit ihrem Mann. Hier ist ein Dativ. Warum? Die Präposition ist Dativ. Ihren. Ok? Então, é toda essa aula de hoje, tá? Claro que eu não vou aprofundar sobre o assunto, porque existem milhões de preposições, existem milhões de exemplos, né? Mas aqui é só para vocês perceberem por que esse wo e a preposição junto, né? Wovon, worauf, worüber, wobei, e assim por diante, né? Tem muitas delas. E falando também sobre darauf, darauf, darüber, daran, damit, dabei. Por quê? Tudo vai depender da preposição que o verbo é seguido. Essas preposições são fixas, né? Então, sempre quando vocês aprenderem um verbo, uma dica que eu dou é também procurar saber qual é a preposição que ele pede, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tschüss, Grüße.